Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo no meu canal do YouTube e hoje nós vamos falar de música. Essa minha entrevista foi uma das entrevistas mais aguardadas e hoje eu vou falar com ele, Orim, também conhecido como Domingos Ferreira, grande intelectual, colecionador. E daqui a pouco eu vou estar mostrando para você o acervo dele aqui na sua residência. E ele, dentro do seu gosto musical, vai de Bob Dylan, passando por Willie Nelson, chega em Raul Seixas e para em Luiz Gonzaga, e aí você consegue dimensionar o seu gosto eclético pela música. Mas, antes de falar sobre os grandes nomes da música, eu vou perguntar para o Orim, ele que está aqui do meu lado. Orim, me diga aí como é que a música chegou até você. Olha, Luta, eu lembro pelo menos das primeiras músicas que marcaram, e a partir daí eu comecei inclusive a comprar, a colecionar discos. Isso foi na década de 70, quando eu ouvi pela primeira vez, lembro até hoje inclusive, Luiz Gonzaga, Raul Seixas e Secos e Molhados. Certo. Posteriormente, esse gosto eu mantenho até hoje pela MPB. Mas também, como era moda na época, tinha a Jovem Guarda e o que se chamava de brega. Naquele tempo, não sei se tinha tanta essa denominação, como Elino Julião, entre outros, Bartol Galeno. Mas voltando ao princípio da sua pergunta, nos idos de 74, 75, ainda com 12, 13 anos, ouvindo essas músicas no rádio. Inclusive o Raul Seixas, Secos e Molhados, era um pouco mais raro. E o que se ouvia bastante em casa era Paulo Sérgio, Roberto Carlos, essas músicas. E a partir daí eu peguei o gosto e mantenho até hoje, da MPB ao rock. Muito bem então. Pois é, e ainda falando de música, uma comparação aqui meio que grosseira, mas suponhamos, hoje aqui no teu bairro você teria dois locais de eventos e em um canto vai estar se apresentando Raul Seixas e no outro Belchior. Aí os dois shows no mesmo dia, no mesmo horário. Você quer saber onde eu ia? Onde você ia? Bom, difícil, mas certamente eu iria no do Raul. No show do Raul, né? Raul, pois é. E você lembra do primeiro disco do Raul que você comprou ou não? Qual foi? Primeiro disco, exatamente eu não lembro. Não sei se foi alguma coletânea, que é o mais provável, né? Porque a gente ainda não tinha o gosto mais refinado, gostava daquelas que eu via mais no rádio. E onde tinha uma reunião dessas músicas era em alguma coletânea. Certo. Mas não posso agora nesse momento definir qual. E dessa sua coleção aqui, qual foi o primeiro disco? Lá na década Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga? Luiz Gonzaga, primeiro disco. Que eu comprei mesmo do Luiz Gonzaga por ter ouvido na casa de uma parente minha, e o primeiro que eu adquiri foi. E posteriormente, Raul Seixas, Alceu Valença, Trio Nordestino. Pois é, no começo do nosso bate-papo eu falei sobre o teu gosto musical. Ia de Bob Dylan, passava por Willie Nelson, chegava em Raul Seixas e Luiz Gonzaga. Mas, em resumo, para você, quem é o grande nome da música? O grande nome da música? Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga? Luiz Gonzaga. E o porquê do Luiz Gonzaga? Por conta da origem, da simplicidade? Por conta da mensagem, daquela coisa, além de brasileira, a sintonia, a afinidade com o Nordeste, onde a gente tem as raízes, mesmo não sendo criado lá, a mensagem da terra, aquela coisa natural, espontânea, que vem do Nordeste, e eu generalizo como do Brasil. Tem uma passagem muito bacana na história do Luiz Gonzaga, e no filme mostra isso, que quando ele chegou no Rio de Janeiro, que ele ia tocar nos cabarés, ele não tocava forró, né? Não, era polca, era música que agradava mais a classe alta lá do Rio, alguém que já tinha viajado para a França. Inclusive ele fala que quem, não vou dizer obrigou, mas quem levou ele a pegar as origens foi o que posteriormente virou um dos compositores dele. Humberto Teixeira? Humberto Teixeira. Qual foi a ideia? Você lembra? Ele sugeriu que ele mudasse? Falou, você, a próxima vez que a gente visitar aqui esse local, você vai tocar alguma coisa de lá. Senão a gente não vai te dar nada, porque ele cantava a troco de um dinheiro, de algumas coisas que entravam lá. Certo. E quando voltaram lá, eles eram estudantes, e ele tocou aquela primeira música, que ele considera a primeira dele, ou de fato foi, mas cantada naquele local, a música Vira e Mexe. Entendi. Mandou brasa lá e agradou os intelectuais, os estudantes da época, Humberto Teixeira, entre outros. E quando, na época que ele parou, que ele voltou para o Velho Exu,
Ele voltou a ser criador de gado, foi viver a vida dele. Eu acho que ele parou na hora certa, né? Já estava Parou. Já não tava, não tinha mais ele, por exemplo, de compor, tá? Porque naquele tempo vivia de show e da venda de disco, principalmente da venda de disco, né? Então tinha que estar sempre lançando algum disco. Pois é. E ainda falando de música nesse nosso bate-papo, na década de 70 para 80, ele teve uma influência da música norte-americana, que inclusive você tinha alguns compactos de música norte-americana. No caso foi a Black Music, a Disco Music e a Discoteca. Algumas outras eu não cheguei a aderir, como o break, mas aquela do que o pessoal andava todo colorido. O New Wave. New Wave, aí eu não fui a tanto. Cheguei no máximo à discoteca. Como é que você vê na atualidade a qualidade das produções musicais? Como eu vejo, como é que você particularmente, horrível. Eu nem considero que tem produção musical. Que todo mundo faz na sua casa com computador. Não existe mais aquela de uma produção onde era considerado que a música era cultura. Hoje a música é qualquer coisa, na minha opinião, menos cultura, com raras exceções, óbvio, né? E qual a análise que você faz em relação não, acho que a palavra certa não é contraditória, essa questão de que tem músicas de 40 anos, que ela é, não vou dizer muito atual, mas que todo mundo ainda canta, e músicas que hoje em dia é lançada com 3 meses não tocam. Exato, as músicas que ainda cantam é aquelas músicas que tinha realmente uma mensagem cultural, e a outra é o entretenimento. Sim. Ela já é feita para ser passageira mesmo, consumo rápido da juventude de hoje. Porque a proposta é justamente essa, é fazer uma música que eles chamam uma música chiclete, uma música pegajosa, que tem um refrão que repete 200 vezes, que é fácil de cantar. Que rapidinho também some, ninguém lembra mais, ninguém canta, e eles lançam uma outra. Pois bem. Bom, ainda sobre música, vamos falar sobre literatura daqui a pouco. Você acha que Roberto Carlos merece o título de rei da música, não? Olha, eu não sei. Para mim, particularmente, não. Para mim. Mas, de um modo geral, foi quem mais vendeu disco, foi o ídolo da juventude da época dele. Agora, como a pergunta está sendo feita para mim, na minha opinião, não. Mas também não poderia definir quem seria. Pois bem. E assim, e um outro comportamento que a gente tem sobre o rei Roberto Carlos, eu vou chamar ele de rei Roberto Carlos, ele sempre compôs músicas e dentro das suas composições ele nunca produziu uma música que ia muito contra o sistema, né? Roberto Carlos sempre foi meio ali na dele. Ele nunca fez música subversiva, contrariando. Seria, politicamente falando, seria uma música neutra. Não tinha nenhuma mensagem oculta falando de política ou a favor ou contra, nada. Eu sei. E pelo que você sabe, pelo que você já leu, você acha que ele teve aquela consideração pelo Erasmo Carlos, como o Erasmo merecia ou não? Também não posso te falar. Não, porque eu não tenho um conhecimento mais profundo. Certo. Tudo dele é meio que superficial. Algumas músicas eu gosto, outras não. Mas pelo que eu ouço falar, eu já vi, inclusive, do Tim Maia e alguns aqui não. Ele não tinha uma lealdade como deveria ter ou se era esperado dos parceiros de música. É mais ou menos parecido com aquele comportamento do Renato Aragão com o os demais Trapalhões, não é? É mais ou menos por aí. Pois bem, então agora mudando nossa pauta, mudando nosso assunto, essa entrevista que está sendo um sucesso, nós vamos falar agora sobre literatura. Vamos lá. Literatura, eu queria saber qual foi o primeiro livro que você leu. O primeiro livro que eu li, lembro até hoje, chama Férias em Mar del Plata. Depois eu li O Poderoso Chefão. Certo. Aí passei a ler o que na época, na década de 80, chamava Literatura Infanto-Juvenil. Corcunda de Notre Dame, As Aventuras de Gulliver, O Último dos Moicanos. Agora sim, o primeiro e o segundo. O primeiro foi Mar del Plata. Férias em Mar del Plata. E o segundo, tem alguma relação entre os dois? Não são absolutamente, são temas totalmente diferentes. Um era de conotação mais romântica e tal, e o outro é o que chama romance, mas não necessariamente porque a história é romântica, mas seria dentro da linha policial. Certo. Quando Monteiro Lobato disse que o país, ou o mundo, não sei, era feito de homens e livros, o que ele quis dizer? Olha, eu acredito, fazendo uma análise agora da sua pergunta, homens por ter a postura de homem e livros por ter o conhecimento.
É, né? Num resumo rápido, ter o conhecimento da literatura, que inclusive te abre outros horizontes, te dá outra visão de mundo. E só a literatura é capaz. Fazendo um paralelo a isso, eu tenho mais ou menos parecido com isso, porque cada homem, cada cidadão, ele é uma história, ele tem uma história para contar. Quando o homem acaba a história. Certo. E o livro é a mesma coisa, né? Pode ser. Porque o homem, ele é um agente que viveu naquele período e os livros registram. E o livro registra. A história dele ou de outros, ele conta, ou ele é a pessoa de quem se fala o livro. Pois bem, o livro Carruagem de Fogo, Marimbondos de Fogo. Marimbondos de Fogo. Marimbondos, Carruagem de Fogo é um filme. Zé Sarney. Né? O Carruagem de Fogo é um filme. Marimbondos de Fogo, escrito por José Sarney. Você acha que o José Sarney ele mereceu ser membro da Academia Brasileira de Letras por conta desse livro? Não. Eu não conheço ninguém que leu. Eu tenho aí umas amizades no círculo de pessoas que leem, mas não conheço ninguém que leu. Eu mesmo nunca vi nem a capa. Nunca vi. De Carruagem de Fogo. Eu acho que mais no caso do Sarney, mais por influência política, né? Que levaria ele para a academia, não exatamente a sua obra literária. Fernando Henrique também é, né? Membro da academia? Fernando Henrique eu não lembro. Paulo Coelho é. Paulo Coelho. E agora, mais recentemente, a Fernanda Montenegro, né? O Gilberto Gil já era. Gilberto já era, não antes do Sarney, não. Ele é recente também. Meio que contemporâneo aqui pra gente. Bom, você acha que a prática da literatura, você acha que a pessoa que lê, ela tem facilidade em falar, em escrever? Ah, não, sim, tem uma pessoa que lê, ela escreve mais fácil, ela tem um vocabulário mais amplo, uma visão de mundo, raciocínio mais lógico, mais crítico, inclusive, né? Pois bem, vamos continuar nossa pauta e a gente falando aqui sobre música, literatura, e a gente vai falar agora sobre política. Existe no Brasil uma ditadura da toga? Não, em absoluto. Não? Democracia total. Com direito, com amplo direito de defesa. A tal ditadura da toga é meio que coisa de circunstância. A mesma toga que há um tempo atrás perseguia ou condenava alguns, e era interessante para esses alguns que hoje chamam de ditadura, e vice-versa. Mas, de um modo geral, não existe. Certo. Você acha, então, que podemos dar o título de grande brasileiro para Alexandre de Moraes? Sim, total. Guardião da democracia. E essa postura dele, com toda essa pressão, com o negócio de intervenção dos Estados Unidos e não sei o que, de sanções e tal, você acha que o Alexandre de Moraes ele deu uma amarelada? Nada. Não? Não, bateu firme, segurou, ficou em cima da Constituição, da lei, com postura, não sofreu ameaças, mas não recuou dentro do direito. Certo. E você acha que o governo americano, assim, através do próprio presidente Trump, eles iriam fazer uma intervenção no Brasil, no judiciário, na política, no geral, a pedido do Bolsonaro e da família? Não. Eu acho que se cogitaram foi coisa dos bolsonaristas. Eu não acredito que o Trump de verdade tenha pensado nisso. Pode ter feito uma média ali, certo. Mesmo porque não tem cabimento, é impossível, eu diria. E o Trump também, ele é um cara meio improvável, né? O Trump é meio doido. Uma hora está de um lado, está do outro, ninguém pode definir bem o que ele está pensando. Pois é. Na política brasileira, no modo geral, desde menino para cá, falando do governo do estado de São Paulo, quem foi o melhor governador para você? Franco Montoro. Franco Montoro? Por quê? Bom, primeiro porque foi o que eu conheci através da eleição livre. Certo. E como eleição livre e já durante a democracia, e algumas melhoras que houve no campo da democracia foram implantadas por eles. Do Montoro, né? Franco Montoro. Vamos lá. Lembra quem era o vice do Montoro, não? O vice do Montoro? Não lembro. Mas você lembra quem foi o governador eleito depois do Montoro? Depois do Montoro foi Horácio Quércia. Que era o vice dele. Que era o vice. Era o vice dele, né? Exato. Depois do Quércia veio o Mário Covas, né? Acho que o Fleury. Foi logo o Fleury na sequência? Foi o Fleury, Aí depois que entrou aquela onda de Mário Covas e Geraldo Alckmin. Isso,
coisa e tal. Pois é, você tem o Lula como um grande líder político brasileiro, não? Sim, tem. Incomparável ou não tem alguém? Totalmente incomparável, pela sua origem, pela sua caminhada desde o sindicato, aquela coisa de ter vindo do Nordeste como retirante, mais autêntico, original realmente do povo, da terra, que conhece a língua, que conhece o sofrimento. Certo. Não tem um outro paralelo que a gente possa se comparar com Lula. Tá, agora você acha que depois que o governo democrático, como é chamado, assumiu o governo brasileiro, teve alguma mudança ou algumas mudanças significativas na vida do povo brasileiro, principalmente do povo mais pobre? Sim, teve acesso a alguns direitos, né? Três um exemplos. direito básico, obviamente que vieram depois da Constituição de 88. Certo. 3? Eu diria o principal de tudo, o SUS, SUS. a saúde. Uma aposentadoria com mais facilidade, porque antigamente o Zé nem era aposentado, era um ou outro que se ouvia falar. E também eu acredito que o acesso à educação, à escola, ampliou bastante. Né? Porque antigamente só quem tinha um grau, uma quinta série, uma quarta série, era alguém que morava na capital, filho de rico, o nordestino em geral. Isso sem falar em nível superior, né? No superior não existia. Então vamos colocar a educação, a saúde e na questão do social do amparo ao idoso. Eu sempre tenho assim um princípio que o Brasil desde sempre foi um país muito injusto. Eu sempre falo isso. No país, pouca gente tem muita coisa e muita gente não tem nada, né? Mas você acha, no seu ponto de vista, que programa social, tipo Bolsa Famílias e outros, é a solução para resolver o problema da pobreza? É um paliativo? É uma coisa que resolve o problema de imediato? Como é que você vê essa questão? Paliativo. Paliativo. Não é que vai resolver, mas pelo menos vai amenizar o sofrimento daqueles que por um momento, ou aí caso ele queira permanecer só em cima daquele benefício, aí já é alguma coisa dele. O governo tem a obrigação de dar um mínimo de sustentação básica. Se o cara vai se acomodar e não vai querer trabalhar, aí já é outra coisa, é outro departamento. A parte do governo em direcionar essas políticas públicas para ajudar, para amenizar o sofrimento do pobre, é necessário. E você acha justo? Acho justíssimo. Justíssimo. Inclusive a questão das cotas, que muito critica, acho justo também. Tá, ainda falando sobre programa social, você vê isso como uma justa distribuição de renda? Também faz parte da distribuição de renda, da produção. Porque como você sabe, o empresário, os ricos, eles sempre tiveram ajuda de banco, anistia de dívidas junto ao governo, e tudo que é direcionado ao pobre é contestado. Mas não precisa, está dando moleza, está facilitando. Não, é justo e necessário, e faz parte da distribuição de renda. Certo. E aí, de qualquer maneira, é uma questão que aquece a economia. O dinheiro circula e volta para quem produz. E essa galera tem acesso Exato, a consumir, que volta para o empresário, acaba voltando para a riqueza do próprio país, que o pobre passa a consumir. Tá, mas para que isso tenha um resultado positivo e mais amplo, no seu ponto de vista, qual seria o próximo passo? O que é que o governo deveria fazer? Claro, de imediato, esses programas sociais, mas aí deveria ter uma extensão. Olha, a intenção acho que era promover a possibilidade do emprego, né? O emprego, aquilo ali é paliativo, não é para o cara viver o resto da vida com aquilo. Mas você acha que isso não são ações eleitoreiras? Não, eu não acho que são eleitoreira, não. Eu acho que é alguma coisa que realmente precisa. Obviamente que vai ter um retorno eleitoral. É óbvio que toda melhora que um governo faz, aquilo leva seu nome, quem fez, quem não fez. Mas o objetivo primeiro, por exemplo, a primeira medida nesse sentido de ajudar a classe trabalhadora, o pobre, foi de Fernando Henrique. Antes era o Vale... Tem outro nome antes do Bolsa Família. Tinha o Vale Bolsa Família, o Vale Zero, não? Alguma coisa nesse sentido. Mas acaba tendo a repercussão na questão eleitoreira. Mas acho que o objetivo primeiro de quem cria, de quem mantém, não posso dizer se é esse. Mas tem um reflexo, sim, na eleição. De qualquer maneira... Tem e é justo. Porque se tem um que não faz e tem o que faz, você vai votar no que fez por você.
Muito bem, então. Bom, eu vou mostrar daqui a pouco a coleção aqui na casa dele, disco, livros, alguns Revista objetos. antiga. Tem aqui revista antiga, aqui eu vi uma Playboy ali que tem... Qual personagem? Tem umas Playboy ali que eu vi na revista Playboy, gente. Assim, de atrizes conhecidas. Qual é a mais, assim, a mais velha mesmo, assim, de Sônia Braga pra lá? Que eu tenho aí? Dina Sfat. Dina Sfat. É De mesmo. 79. Inclusive, todo mundo que comprava Playboy nunca dizia que era por causa das mulheres da capa. A gente sempre alegava que era por causa das entrevistas. E tem bastante entrevista com político, inclusive, interessante. A Playboy, ela não era uma revista pornográfica. Não. Era, inclusive, tinha a questão política também. As entrevistas nunca eram com um ator de cinema, quando era com alguém importante na arte. Entendi. Bom, pessoal, vamos encerrar aqui o nosso bate-papo. Eu vou dar a abertura para que ele possa agradecer e cumprimentar. E também, de repente, tem alguma coisa que eu não te perguntei que você tinha vontade de falar. Olha, Dudu, eu acho que no geral você traçou um panorama dentro do assunto que você propôs a gente falar. Eu acho que foi completo. Política, literatura, música, é isso. Eu acho que foi completo, dentro do básico que a gente podia estar tratando aqui. Pois é, tudo muito rápido, sem roteiro, sem pauta, sem nada, só baseado mais ou menos naquilo que a gente já sabe, né? Bem resumido, mas dentro de um contexto assim nós tratamos do assunto geral. Claro, e falando também, abordamos todos esses assuntos, mas agora sim, para finalizar, você vai dar uma dica para a gente sobre a questão de saúde, sobre a prática esportiva para a melhoria da qualidade de vida. Ah, sim, a prática esportiva hoje em dia se faz mais necessária. A vida moderna deixa você com pouco movimento, tudo é de carro, tudo é eletrônico, você vai se acomodando. Na verdade, a atividade física é uma coisa e a prática esportiva é outra. Eu recomendo a prática esportiva. Porque qualquer movimento que você está fazendo é uma atividade física, mas não é uma prática com constância, do qual você vai obter um resultado positivo para a sua saúde. Pois bem, então, pessoal, agora valeu. Final do nosso vídeo. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui e a entrevista foi boa. Bate aqui.